queridos alunos das turmas do sétimo ano B e C. Estamos de volta para mais uma aula de português. Hoje nossa aula será voltada para a correção da atividade referente à página 27 sobre o texto A Porta Aberta, que foi explanado na aula anterior. O conto do autor Saki. Então foi proposto a atividade do livro referente à página 27 e 28, uma atividade de compreensão textual. Eu selecionei algumas questões, então vamos fazer a correção agora. Eu espero que vocês façam as correções e as modificações necessárias aí no caderno de vocês. E prestem bastante atenção, tá certo? E deixei lá no grupo da turma de vocês o link da atividade avaliativa, através do formulário, sobre substantivos e tipos de substantivos, que foi um dos últimos assuntos que trabalhamos dentro do eixo de análise linguística. Então, vocês irão lá no grupo, abram o link, respondam a atividade e me enviem, porque vai valer sua nota mensal, tá ok? Então, vamos iniciar a correção e prestem bastante atenção. Bom, então vamos iniciar a correção. Selecionei algumas questões referente ao texto, as principais. Então, foram as questões 2, 3, 4, 6, a 7 e a 11 e a 12 na página seguinte. Vamos iniciar pela questão 2. Diz assim: no início do conto, sabemos da viagem que Franto Nutel faz para um retiro rural e da visita à senhora Sapleton. Então, essa questão ela é voltada para os personagens do conto. A letra A pergunta: o que leva o senhor Nutel a fazer essa viagem? Então, o que leva ele a fazer essa viagem foi um tratamento de nervos. E a letra B: por que ele vai visitar a senhora Sapleton? Porque sua irmã recomendou que ele entregasse uma carta de apresentação para ela. Repetindo: por que ele vai visitar a senhora Sapleton? Porque sua irmã recomendou que ele entregasse uma carta de apresentação a ela. Como ele fica sabendo desse local? Pela irmã. E a letra D: como o senhor Nutel se sente ao chegar à casa da senhora Sapleton? Identifique no texto um trecho que comprova sua resposta. Então, ele se sente, no início, desconfortável. Então, você vai procurar no texto um trecho que comprove essa afirmação, tá bom? Lá no início do texto, no comecinho do conto, você vai encontrar alguns trechos que mostram que ele ficou desconfortável, mas você coloca logo inicialmente aqui na letra D a seguinte afirmação: ele se sente desconfortável. Aí a justificativa você procura no texto. E a próxima questão é a 3, em que espaço a história acontece. Então, essa questão é referente a um dos elementos da narrativa ou do conto, que é o espaço. Então, qual foi o espaço que a história ocorreu, que a história aconteceu? Foi na casa da senhora Sapleton, em uma região rural, tá bom? Então, os acontecimentos do conto se passaram na casa da senhora Sapleton, em uma região rural. E a 4, em que período de tempo ocorrem as ações narradas? Foi em uma tarde, tá bom? Aqui na 4ª questão você coloca foi, ou então ocorreram em uma tarde. Então, essas duas questões se referem a um dos elementos, a uma das características da narrativa ou do conto. E a outra questão que pedi que vocês fizessem foi a 6. Diz assim: sobre as personagens do conto, responda as questões. Quais são as principais personagens desse conto? Aí você vai descrever cada uma. Então, as personagens é a Vera, que é a menina que aparece na história, a senhora Sapleton e o senhor Nutel. Então, são somente esses 3 personagens principais da história. Aí você vai descrever cada um. Então, você vai colocar assim: Vera, coloca 2 pontinhos, é uma adolescente inventiva ou cheia de invenções.
Então, Vera é uma adolescente inventiva ou cheia de invenções. A senhora Sapleton, você coloca cordial, tá certo? Aqui na letra A da sexta, cordial. E a outra personagem é o senhor Nutel, você coloca inseguro e sofre de nervos. Tudo aqui na letra A da sexta, tá bom? Coloca o nome dos 3 personagens e descreve cada um. Então, repetindo. Vera é uma adolescente inventiva. Senhora Sapleton é cordial. E senhor Nutel é inseguro e sofre de nervos. E a letra B, no início da narrativa, Vera parece ser uma garota acolhedora. Essa impressão sobre a personagem se mantém ao final da leitura? Então, se você ler o texto todo, você vai perceber que não. Aí você vai explicar. No fim da história, o leitor conhece o verdadeiro interesse de Vera. Então, qual era o interesse dela? Não era de acolher o visitante, mas de lhe pregar uma peça. Então, repetindo, você vai colocar não. No fim da história, o leitor conhece o verdadeiro interesse de Vera. Não era o de acolher o visitante, mas de lhe pregar uma peça. Ou seja, se você leu a história toda, você vai perceber que no final ela fez uma armação para o senhor Nutel. E a 7ª questão, você vai indicar quais são as alternativas verdadeiras e as alternativas falsas a respeito do conto. Então, a letra A. A senhora Sapleton nega a morte do marido e dos irmãos, por isso a porta da casa fica o tempo todo aberta. Essa alternativa é falsa, tá bom? Letra B, ela deixa a porta aberta, pois os familiares vão retornar de uma caçada. Essa alternativa é verdadeira. Vou colocar aqui. A letra A é falsa e a letra B é verdadeira. A letra C, o senhor Nutel decide viajar para o campo para cuidar da saúde, mas não gosta das pessoas que o recebem no local. Então, a alternativa C também é verdadeira. E a letra D, o senhor Nutel vai viver na zona rural para fugir de uma perseguição de um bando de vira-latas que prejudica os nervos deles. Aliás, os nervos dele. Essa afirmativa é falsa, tá bom? E agora é a questão 11. Qual é o foco narrativo desse conto? Então, o foco narrativo do conto é a voz do texto, ou seja, o foco narrativo determina quem é o tipo de narrador. O narrador, como eu já expliquei, é a voz do texto, é quem está narrando os acontecimentos. Então, há 3 tipos de narrador. O narrador observador, que é aquele que só narra e não participa dos acontecimentos. O narrador personagem é aquele que narra e participa dos acontecimentos. E o narrador onisciente é aquele que não participa da história, mas ele narra os acontecimentos e conhece bem os personagens, revelando sentimentos, os pensamentos e as ações dos personagens, tá certo? Então, o foco narrativo é o que vai determinar o tipo de narrador. Então, qual é o foco narrativo desse conto? Você vai colocar o foco narrativo do conto é em terceira pessoa. Você vai colocar aqui na questão 11. O foco narrativo do conto é em terceira pessoa. Então, a terceira pessoa comprova que o narrador não participa da história, porque ele está em terceira pessoa. A terceira pessoa, gramaticalmente falando, se refere a ele ou ela. Então, ele está observando os acontecimentos e narrando, sem participar. Então, você vai justificar com trechos do texto. Você vai procurar qualquer parte do texto em que
o narrador só narra, ele não participa dela. Então, pode ser qualquer trecho em que aparece o termo ele ou o termo ela. Uma parte em que ele mostra os acontecimentos que ele está narrando, vivido pelos personagens. Pode ser esse aqui, ó. Ela se deteve com um leve tremor. Então, você pode copiar esse trecho lá na questão 11. Então, o termo ela comprova que o foco narrativo está em terceira pessoa. Você vai colocar lá na questão 11. E a questão 12, quais são as características do narrador dessa história? Então, você vai escrever o seguinte: é um narrador em terceira pessoa que não participa da história, mas sabe tudo que ocorre nela, tá bom? Repetindo, é um narrador em terceira pessoa que não participa da história, mas sabe tudo o que acontece nela. Você vai escrever essa parte na questão 12. Então, é isso, pessoal. Só foram essas questões que eu selecionei. Eu espero que vocês façam aí as correções devidas. Para quem respondeu, você vai ver se suas respostas estão dentro do sentido que eu expliquei. Se tiver diferente, você faz as modificações, tá bom? Então, pessoal, terminamos a correção da atividade. Eu espero que a explanação das questões tenha ficado compreensível para vocês. Na próxima aula estaremos de volta através do Meet, tá certo? Então, façam aí as correções necessárias. Para quem não enviou ainda o print da atividade, mande para que eu possa fazer a comprovação da sua participação. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.